E no roteiro de hoje, vamos conhecer o Monumento à Revolução, subir até o Castelo de Chapultepec, provar algumas comidas típicas e visitar um lugar que reúne 3 momentos importantes da história mexicana em um único espaço. E no meio de tudo isso, também vamos acompanhar as aventuras de um personagem muito querido da cultura popular mexicana, um senhor simples, de bigode marcante, gorro na cabeça e sempre envolvido em alguma confusão. Versão brasileira, Herbert Richard. Estamos no Monumento de la Revolución. Esse espaço foi pensado para ser totalmente diferente do que ele é hoje. Aqui, no início do século XX, era para ter sido construído o Palácio Legislativo. Porém, devido à Revolução Mexicana, as obras foram interrompidas. Quando mais para frente tiveram a ideia de criar um monumento, houve a discussão: vamos destruir tudo que já está feito ou vamos começar do zero? Então, aproveitando-se do que já existia estruturalmente, foi criado um monumento. São 4 pilares segurando essa cúpula. Hoje a gente tem um elevador panorâmico que leva para um mirante e também para o museu. O que é muito interessante dessa estrutura é que a parte metálica interna dela, porque o que a gente está vendo é um Art Deco, mas o que tem por dentro dela é uma estrutura metálica, que foi feita, sabe por quem? Gustave Eiffel. Sim, o mesmo cara da Torre Eiffel. Embaixo do Monumento de la Revolución. Desculpa que eu falei em cima de você. 3, 2, 1, gravando. Embaixo do Museu de la Revolución, nós temos um mausoléu onde grandes revolucionários estão enterrados, como Pancho Villa e Lázaro Cárdenas. Também nós podemos observar a ocupação do espaço público pela criançada aqui fazendo umas dancinhas K-pop e esse museu da Revolução, que também contempla aqui na parte de baixo, por isso que nós temos a esplanada elevada, aonde você pode visitar. Inclusive, aos domingos, os museus governamentais, como esse aqui, é aberto gratuitamente, tanto para locais quanto para visitantes. Fica a dica para visitar os museus no domingo na Cidade do México. E no interior do museu, um percurso aberto por grandes estruturas metálicas contam a história da Revolução Mexicana por meio de artigos, história da bandeira, relação fotográfica, maquetes, armas e grandes personalidades. E após a visita ao Museu de la Revolución, pegamos o metrô e fomos até o Bosque de Chapultepec para visitar o castelo que leva o mesmo nome. Interessante que o Castelo de Chapultepec é o único castelo real das Américas, que realmente foi uma residência de um imperador, que no caso Maximiliano I e a sua imperatriz Carlota, no século XIX, e nós vamos contar um pouco dessa história para vocês. Vamos até lá! Lindo! Aqui é o castelo de Chapultepec, mas você sabe de onde vem essa palavra, Chapultepec? Eu nem imagino. De onde? Chapultepec vem do Nahuali, acho que é isso mesmo que fala, que é a antiga língua que os astecas meticas falavam, significa colina de gafanhotos.
Interessante, porque aqui nós encontramos muitos gafanhotos, principalmente para comer. São os chapulins. Chapolin colorado? Não Igual do contaram Chavo? com minha astúcia. Por isso que você tá de seu Madruga hoje? Será? Será que a gente vai ter mais tarde? Não sei. Aguarde. Aqui, o Castelo de Chapultepec hoje abriga um Museu Nacional de História. Como que surgiu isso daqui? Na verdade, Suelen foi a residência do imperador Maximiliano I. Quando ele se mudou para a província do México, ele trouxe a sua imperatriz. Quando eles mudaram para cá, ele tinha que fazer o trajeto toda vez aqui de Chapultepec até chegar lá no centro, onde tem aquela bandeira gigante, toda a parte administrativa. E hoje é conhecido como Zócalo. Zócalo, Uhum. exatamente. Quando ele tinha que fazer todo esse trajeto, a imperatriz, ela pediu que fosse aberto um caminho, um eixo central para chegar daqui até lá, para que o seu imperador voltasse mais rápido para casa. E esse caminho, hoje, nós conhecemos como Passeio de la Reforma. E na época era conhecido como o Passeio da Imperatriz, que foi o caminho que foi criado justamente para facilitar o trajeto para cá. Aqui a gente tem um exemplar de arquitetura neoclássica, que eles tentaram trazer o mesmo movimento que tinha na Europa para cá. Então a gente tem esses jardins muito parecidos com jardins franceses e essa cara de casa europeia. Tá bom, né? Ele não vai parar, não tá com o negócio de parar. E finalizamos a nossa visita ao Castelo de Chapultepec. Agora nós iremos voltar para o centro, lá no miolo de Zócalo, junto com uma personalidade típica do México e muito famosa no Brasil. E olha quem eu encontrei aqui na cidade do México! Tô perdido na fila. Chapéu, sapato, roupa usada, quem tem? Chapéu, sapato, roupa usada, quem tem? Seu Madruga, o que você tá fazendo? Tomando um refresco de café com nós. Que, por sinal, isso aqui a gente encontra direto na cidade do México. Acredito que seja alguma formalização típica, um suco típico, que eles misturam vários sabores em várias garrafas. Esse aqui ainda é o médio, normalmente eles vendem um grande, cerca de 50 pesos, o maior. Esse aqui a gente encontrou por 35 pesos, mas foi só numa que a gente encontrou. A maioria de 50, dá acho que cerca de 1 litro de suco. É bastante suco e sabores exóticos. Muita fresa, muito morango, muita framboesa. Esse aqui, café com noz. A gente já viu vários outros, até de pistache aqui. Então isso aqui é vendido corriqueiramente e as pessoas tomam muito refresco. Agora estamos provando gorditas. Existem as de chicharrón, que são as
salgadas, daí você pode pôr recheios. E tem as doces, a gente tá experimentando a de Nutella, que doce, muito gostoso. É tipo uma panquequinha, né, meio que um gostinho de uma panqueca assim, mas bem gostosa. Fica a dica. E é baratinho, são 10 pesos cada uma média de R$3. Vamos, seu Madruga! Chaves, isso não é uma briga de bulas. Mais uma chance! Mais um. Vai, fala! Isso não é uma briga de bulas. Me dá outra aqui. Tá vendo como dá pra lutar como gangue de rua? Ah! Não é o gangue de rua agora. Como é que faz, seu Madruga? Como é que luta boxe? Pois é, tivemos uma situação aqui. O restaurante temático do Chaves, que tinha uma réplica da vila, que eu ia levar essa pessoa viciada em Chaves, tá fechado. Existem muitas informações bagunçadas na internet, então se alguém tiver a informação correta, por favor, nos avise. Mas até onde a gente viu está fechado e fica 1h10 aqui da cidade do México, fica numa cidade satélite. Então a gente preferiu não arriscar e realmente ver se está aberto ou se está fechado, mas bem decepcionante. Andar 8.000 quilômetros para não poder ver o Chavito. Mira, prueba el de pasta. Te voy a echar así nadita. Aquí nada más, para que le dé sabor. Si lo aguantas, te echas más tú. Muy bueno, muy bueno. Se me antojó. Se lo preparé con mucho amor. Seu Madruga, o que você tá tomando? Um refresco. Refresco do quê? Café com nós. Esta es una zona de no estacionarse. Por favor, mueva su vehículo. De no- No caminho para Tlatelolco, passamos por um conjunto habitacional que chama muita atenção. São blocos densos, repetitivos, bem organizados. Aquele tipo de arquitetura moderna que prioriza densidade e funcionalidade. É impossível não pensar nas ideias de Le Corbusier, que defendia justamente esse tipo de cidade mais racional. Um contraste interessante com toda a história que a gente vai encontrar logo ali, em Tlatelolco. Mais uma das nossas aventuras arquitetadas. Estamos aonde? Tlatelolco. Um bairro bem característico e já vamos explicar, mas aqui onde nós estamos, essa cobertura ela permeia um conjunto habitacional grandioso, principalmente de conceito modernista. A gente percebe as lâminas modernistas acontecendo aqui, vindo de um conceito do período pós-guerra europeu. Aquela construção mais rápida, efetiva para um período de reconstrução. E aqui foi feito nos anos 60. E no Brasil também a gente encontra muitos edifícios modernistas dos anos 50 e anos 60. Qual que é a peculiaridade? A gente tem um conjunto habitacional que ele é formado por praças, por eixos, por aspecto comercial no térreo em algumas lâminas, umas praças intermediárias que nós temos a parte esportiva, a parte de lazer, as pessoas circulando com seus cachorros, crianças brincando, mas também áreas degradadas, áreas abandonadas, áreas pichadas, que nós vimos da estação de metrô para cá, muitos moradores de rua. Então a gente percebe que é uma área mais pobre da cidade, vindo lá da região de Guadalupe, rumo ao centro. O que mais nós temos nessa região que é interessantíssimo? O
porque é muito interessante que a gente está falando de um conceito modernista sob um terreno onde estava a segunda cidade azteca, ou mexica, como preferir chamar. Aqui a gente ainda tem as ruínas de uma cidade que existia. Também tem o seu templo maior, onde aconteciam as cerimônias, toda a parte governamental. Então a gente está criando uma cidade, um bairro modernista, em cima de uma cidade pré-hispânica, pré-colonização. Então é uma mistura de tudo isso. Quando a gente fala do México ter muitas camadas, é disso que a gente está falando. Às vezes algo que lá atrás foi cenário de massacres, de sacrifícios, hoje tem a cara de modernão. E o que é interessante, nesse mesmo espaço que nós vamos visitar de ruínas, nós também teremos resquícios e demarcação forte do colonizador europeu. Este lugar já foi o maior mercado do mundo indígena. Aqui, milhares de pessoas se encontravam todos os dias para trocar alimentos, histórias e vida. Tlatelolco não era apenas uma cidade, era o coração econômico de um império. Foi aqui que aconteceu a última resistência mexica, e também aqui que tudo caiu. Essas pedras, hoje ruínas, foram utilizadas pelos colonizadores para erguer a igreja, que podemos ver implantada no interior do sítio arqueológico, a igreja de Santiago Maior. Sobre a cidade derrotada, construíram uma nova cidade, como se a história pudesse ser apagada, mas ela não foi. Séculos depois, esse mesmo chão voltou a testemunhar violência. Tlatelolco também é símbolo de um episódio doloroso da história moderna. Em 1968, durante protestos estudantis, dezenas de pessoas foram mortas logo ali. Até hoje, o local é um espaço de memória, luto e resistência, conhecido como Plaza de Três Culturas, porque a gente tem as ruínas pré-hispânicas, a igreja que representa a colonização e o modernismo lá atrás. Falando um pouco sobre o tamanho das coisas, sobre a escala, aqui a gente tem a primeira fase de construção do Templo Maior. Era para ele ter 7 outras fases desse mesmo tamanho. Então, olha o tamanho do Tiago em relação à parede. A gente está falando da primeira etapa. Então, imagina qual seria o tamanho que iria ficar esse templo. Possivelmente entre os 45 e 50 metros de altura. Depois de um dia bem intenso e cheio de história, a gente chegou aqui já à noite e a cidade é outra. Começam a aparecer as feirinhas, tudo cheio de gente, movimento, tem comida, artesanato, música. É um pouco caótico, mas ao mesmo tempo muito vivo. E acho que é isso que faz a gente sentir de verdade como a cidade do México funciona.
Jamás me doblego.